Victor Maturi nomeou as pessoas que ele não queria em seu funeral. Victor Maturi nasceu, Victor John Maturi, em 29 de janeiro de 1913, em Louisville, Kentucky. Victor John Maturi era filho de um imigrante suíço, Marello Galindo Maturi, um cuteleiro e afiador de facas bem-sucedido, e de Clara P. Maturi, do Kentucky. Sua herança diversificada e sua criação na classe trabalhadora desempenharam um papel significativo na formação de sua personalidade centrada, mesmo depois de alcançar o estrelato em Hollywood. O caminho de Matur para a atuação não foi fácil. Após frequentar o Instituto Militar de Kentucky e o Pasadena Playhouse, ele trabalhou em diversos empregos temporários, incluindo vendedor de geladeiras e encerador de pisos, antes de finalmente seguir a carreira de ator profissional. Sua grande oportunidade surgiu quando foi descoberto por um olheiro de talentos de Hollywood durante sua época no Playhouse. Ele fez sua estreia nas telas em 1939, mas foi sua atuação no filme de 1940, Um Milhão Antes de Cristo, onde interpretou um homem das cavernas pré-histórico, que o catapultou para a fama. Embora o papel exigisse mais fisicalidade do que diálogos, seu físico imponente e sua beleza rústica causaram uma impressão inesquecível tanto nos espectadores quanto nos executivos do estúdio. Ao longo da década de 1940, Maturi tornou-se um dos galãs mais rentáveis de Hollywood. Sua versatilidade como ator permitiu que ele atuasse em uma ampla gama de gêneros, incluindo filmes noir, épicos bíblicos, musicais e dramas de guerra. Ele contracenou com algumas das atrizes mais célebres da época, como Betty Grable em Footlight Serenade, 1942, Rita Hayworth em My Gal, 1942, e Hedy Lamarr em Sansão e Dalila, 1949. O último filme, dirigido por Cecil B. Dale, foi um dos mais populares de sua época e consolidou a reputação de Matur como astro de filmes históricos e épicos. Sua interpretação do lendário homem forte Sansão exibiu tanto seu físico musculoso quanto sua capacidade de transmitir conflito interno e paixão, características que se tornaram marcas registradas de sua carreira. Durante a Segunda Guerra Mundial, Maturi fez uma pausa na carreira de ator para servir seu país. Embora inicialmente rejeitado pela Marinha devido ao daltonismo, ele persistiu e acabou se alistando na Guarda Costeira dos Estados Unidos, servindo a bordo do navio patrulha Stouros e outras embarcações nos teatros de operações do Atlântico Norte e do Pacífico. Seu serviço militar foi motivo de orgulho pessoal e o ajudou a amadurecer, sem trocadilho, tanto como homem quanto como artista. Quando retornou a Hollywood após a guerra, trouxe consigo uma gama emocional mais ampla que acrescentou profundidade aos seus papéis subsequentes. Nos anos do pós-guerra, Matur continuou a encarar papéis cada vez mais complexos e exigentes. Uma de suas atuações mais aclamadas foi no clássico do cinema noir Kiss of Death, 1947, no qual interpretou Nick Biano, um ex-presidiário atormentado entre o crime e a redenção. Sua atuação foi repleta de nuances e emoção, provando que ele era mais do que apenas um galã. Em seguida, vieram performances marcantes em Cry of the City, 1948, e The Robe, 1953. Este último foi o primeiro filme lançado em CinemaScope. Sua interpretação de Marcelo Gallo, um tribuno romano que se converte ao cristianismo, demonstrou uma maturidade e profundidade que cativaram tanto o público quanto a crítica. Apesar do sucesso comercial, Maturi frequentemente fazia piadas sobre suas próprias habilidades como ator. Conhecido por seu humor autodepreciativo, certa vez ele disse, em tom de brincadeira: "Não sou ator e tenho 64 filmes para provar isso." Essa modéstia o tornou querido por colegas e fãs e refletia sua atitude realista em relação à fama. Ele nunca se levou muito a sério, uma característica rara em uma era dominada por estrelas com egos gigantescos. Na verdade, Maturi possuía uma presença única em cena, uma capacidade de equilibrar dureza e vulnerabilidade, e um carisma sutil que permitia ao público se identificar até mesmo com
seus personagens mais heróicos ou trágicos. Nos últimos anos de sua carreira, Mature gradualmente se afastou dos holofotes. Ele se aposentou parcialmente da atuação na década de 1960, embora tenha feito aparições ocasionais na televisão e no cinema ao longo das décadas seguintes, incluindo em After the Fox, 1966, com Peter Sears, e na comédia Firepower, 1984. Ele se contentava em levar uma vida mais tranquila, longe do ritmo acelerado de Hollywood, passando grande parte de sua aposentadoria em Rancho Santa Fe, na Califórnia. Devoto jogador de golfe e amante da natureza, Mature encontrou paz e realização fora da indústria do entretenimento. Victor Mature casou-se 5 vezes ao longo da vida, e cada relacionamento refletiu um período diferente em sua jornada pessoal e profissional. Sua vida amorosa era frequentemente tão rica e complexa quanto os papéis que interpretava nas telas. E seus casamentos, embora variando em duração e desfecho, cada um deixou sua marca no legado do ator. Seu primeiro casamento foi com Francis Charles, em 1938. A união foi breve e acabou sendo anulada em 1940. Pouco se sabe sobre os detalhes do relacionamento, pois ocorreu antes de Mature alcançar a fama em Hollywood. Na época, ele ainda era um jovem buscando seu lugar na indústria cinematográfica. E esse casamento precoce e fugaz é frequentemente visto como um deslize da juventude, em vez de uma parceria duradoura. Em 1941, Mature casou-se com Martha Stevenson Camp, viúva do popular líder de banda da era do swing, Hal Camp, que havia falecido tragicamente em um acidente de carro em 1940. Esse casamento colocou Mature sob os holofotes da mídia, não apenas por sua crescente fama como ator, mas também pela ligação de Martha com a música renomada. O casal permaneceu junto por 2 anos antes de se divorciar em 1943. Embora breve, essa união ocorreu durante um período crucial na carreira de Mature, quando ele se tornava uma grande estrela de Hollywood com papéis em filmes como My Gal Saul, 1942, e The Shanghai Gesture, 1941. As pressões de uma carreira em ascensão e os olhares sempre atentos da mídia podem ter contribuído para o fim do casamento. Seu terceiro casamento com Dorothy Stanford Bry começou em 1948 e durou até 1955. Esse casamento de 7 anos foi um de seus relacionamentos mais longos, ocorrendo durante um período em que ele estava no auge de sua fama. Nesse período, ele estrelou alguns de seus filmes mais memoráveis, incluindo Sansão e Dalila, 1949, O Manto Sagrado, 1953, e Demétrio e os Gladiadores, 1954. Embora esse casamento tenha terminado em divórcio, coincidiu com o que muitos consideram a era de ouro de sua carreira de ator, sugerindo que, embora tenha alcançado grande sucesso nas telas, manter a estabilidade pessoal fora delas era mais difícil. O quarto casamento de Mature com a britânica Adrienne Joy Irwick começou em 1959 e durou uma década inteira, até o divórcio, em 1969. Nessa época, Mature já havia começado a se afastar da atuação em tempo integral, dando um passo atrás do ritmo intenso de Hollywood para desfrutar de uma vida mais tranquila e privada. O casal frequentemente passava tempo longe dos holofotes. Embora não tivessem filhos juntos, o casamento representou um período de relativa tranquilidade doméstica para o ator. Contudo, assim como em seus casamentos anteriores, a união não durou e o casal acabou se separando. Seu quinto e último casamento foi com Loretta Gay Sabana, uma cantora de ópera, em 1974. Este foi, de longe, o casamento mais duradouro e significativo de Mature, permanecendo unido até sua morte em 1999. O relacionamento deles trouxe uma sensação de estabilidade e realização que muitas vezes lhe escapara nos anos anteriores. Loretta não era apenas uma parceira dedicada, mas também uma artista, e o amor compartilhado pela música e pelas artes ajudou a forjar um forte vínculo. Em 1975, o casal deu as boas-vindas à sua única filha, Victoria Mature. Victoria seguiria os passos da mãe e se tornaria cantora de ópera, dando continuidade ao legado musical da família. Ao contrário do pai, cuja fama residia no cinema, Victoria escolheu os palcos de concerto como sua arena, dedicando sua carreira à interpretação vocal clássica. Victor Mature tinha grande orgulho do talento da filha e, nos últimos anos de vida, era frequentemente visto assistindo
às suas apresentações e apoiando seus projetos artísticos. Seu relacionamento com Loretta e a filha representou um capítulo profundamente pessoal em sua vida, marcado por amor, apreço artístico e uma satisfação que há muito lhe escapava. Ao longo de seus muitos relacionamentos e casamentos, Victor Mature permaneceu uma figura carismática, conhecida por sua combinação singular de presença marcante nas telas e charme pessoal. Contudo, foi em seus últimos anos, com Loretta e Victoria ao seu lado, que ele pareceu encontrar o verdadeiro sentido de família e pertencimento. Victor Mature nunca teve receio de dizer o que pensava. Conhecido por sua poderosa presença em filmes épicos bíblicos como Sansão e Dalila e faroestes como Minha Querida Clementine, ele foi um dos principais galãs de Hollywood nas décadas de 1940 e 1950. Apesar de todo o seu estrelato, Mature era uma das estrelas menos pretensiosas do ramo. Ele tinha um senso de humor afiado e frequentemente zombava de suas próprias habilidades de atuação, tendo dito a famosa frase: "Não sou ator e tenho 64 fotos para provar isso." Sua honestidade sem filtros não terminou com a aposentadoria. Ela o acompanhou até o túmulo, literalmente. Segundo a lenda de Hollywood, Victor Mature certa vez brincou que não queria um funeral tradicional de Hollywood, repleto de falsos enlutados. De fato, consta que ele mantinha uma lista particular de pessoas que não queria em seu funeral. E ao contrário da maioria das pessoas que levam rancor para o túmulo, Mature queria que o seu continuasse além da morte. No topo da lista, Louella Parsons. Uma das poucas pessoas de quem Mature era conhecido por ter abertamente antipatia era Louella Parsons, a infame colunista de fofocas que reinou sobre os rumores em Hollywood por décadas. Parsons tinha uma escrita afiada e uma memória prodigiosa, e os atores a temiam porque uma única menção negativa em sua coluna poderia arruinar uma reputação da noite para o dia. Ela supostamente fez comentários maldosos sobre as habilidades de atuação de Mature durante sua ascensão na década de 1940, embora ele tenha minimizado a situação com seu humor característico. Amigos dizem que ele nunca se esqueceu disso. Ele teria dito a um amigo do golfe: "Se Louella aparecer no meu funeral, diga a ela que a única coisa que será publicada é o meu elogio fúnebre." Claro, Parsons morreu em 1972, décadas antes de Mature, mas isso não o impediu de mencioná-la como uma eterna persona non grata. Para ele, a questão não era o momento certo, mas sim o princípio. Também na lista de pessoas proibidas estava George Cukor. Victor Mature nunca trabalhou com o famoso diretor George Cukor. Curiosamente, George considerou Mature para estrelar o filme que estava dirigindo, mas após a adaptação de 1946 de O Fio da Navalha, Janik inicialmente contratou George Cukor para dirigir. Porém, divergências criativas levaram à demissão de Cukor, e a experiência, segundo muitos relatos, não foi agradável. Cukor, conhecido por seu estilo meticuloso e exigente, supostamente não apreciava a capacidade de atuação de Mature, o que ficou evidente durante as filmagens. Por sua vez, Mature achava Cukor arrogante, preferia atores de arte com formação acadêmica e menosprezava ídolos do cinema como ele. "George me tratava como se eu fosse um móvel", disse certa vez um homem maduro. E nem era um móvel caro, era mais como uma cadeira de sala de espera. Décadas depois, quando pensou nas pessoas de quem gostaria que se lembrassem dele com carinho, o nome de Cukor não estava nessa lista. Clifton Webb, o astro que se achava bom demais para todo mundo. E então havia Clifton Webb, o ator refinado conhecido por sua presença aristocrática nas telas e seu complexo de superioridade na vida real. Webb era conhecido por desprezar atores que considerava inferiores a ele, e Mature, com sua origem humilde e personalidade forte, se encaixava nesse perfil. "Eu vi Clifton Webb uma vez em uma festa", Mature teria dito. "Ele me olhou como se eu tivesse trazido sujeira para o ambiente. Eu não disse nada, apenas sorri
e derramei uísque em seus sapatos. Isso pode ou não ter acontecido, mas é exatamente o tipo de anedota de Hollywood que Mathurin adorava contar. O executivo que ele não suportava, Dorsherry. Outro nome que supostamente constava na hipotética lista negra para o funeral de Mathurin era o de Doré Sherry, o executivo da MGM que sucedeu Louis B. Mayer. Sherry era conhecido por sua preferência por filmes com mensagens impactantes e peso moral, e certa vez tentou eliminar as produções mais musculosas e com muitos efeitos especiais que fizeram de Mathurin uma estrela. Ele achava que eu era grande demais, barulhento demais, tudo demais, disse Mathurin na década de 1970. Bem, acho que ele era sério demais. Alguém deveria ter dito a ele que filmes devem ser divertidos. Sherry e Mathurin teriam entrado em conflito durante o planejamento de produções mais de uma vez. Victor Mature não teve um funeral grandioso ao estilo de Hollywood. Quando faleceu em 1999 aos 86 anos, sua cerimônia foi pequena e privada, exatamente como ele queria. Não houve discursos de colegas de elenco tentando obter um último momento de destaque. Nem tapete vermelho, nem homenagens extravagantes. Foi uma cerimônia discreta, com a presença de familiares, amigos próximos e alguns parceiros de golfe de longa data. Mas, se dependesse de Mathurin, haveria uma placa na porta com os dizeres: entrada proibida, Luella Parsons, George Cukor, Clifton Webb, Dorsherry e qualquer outro que já tenha dito que eu não sabia atuar. Estou morto, não surdo. E esse, no fim das contas, é o adeus perfeito para um homem que nunca quis ser idolatrado, apenas lembrado por quem realmente era. Victor Mature, o ator americano conhecido por sua beleza rústica e por seus papéis em épicos bíblicos e filmes noir, faleceu de leucemia em 4 de agosto de 1999, aos 86 anos. Ele morreu pacificamente em sua casa, na sofisticada comunidade de Rancho Santa Fe, Califórnia, um subúrbio sereno e próspero localizado no norte do condado de San Diego. Mathurin viveu uma vida relativamente privada em seus últimos anos, afastando-se em grande parte dos holofotes de Hollywood e dedicando-se ao golfe, desfrutando da aposentadoria e refletindo sobre uma prolífica carreira de ator que abrangeu várias décadas. Seu falecimento marcou o fim de uma era, já que Mathurin era uma das últimas estrelas remanescentes do sistema clássico de estúdios de Hollywood. Após sua morte, Mathurin foi sepultado em sua cidade natal, Louisville, Kentucky, cidade com a qual manteve uma ligação de longa data, apesar de seus anos em Hollywood. Seu túmulo está localizado no jazigo da família, no cemitério de São Miguel, um local de descanso eterno, tranquilo e histórico para muitos nativos de Louisville. Seu túmulo é marcado por um monumento impressionante e simbólico, uma réplica do Anjo da Dor, uma figura de anjo chorando criada pelo escultor americano do século XIX, William Wetmore. Esta estátua dramática e melancólica, frequentemente associada a um luto profundo, ressalta o sentimento de perda sentido por fãs, familiares e admiradores do legado de Mathurin. O monumento não apenas honra sua memória, mas também expressa o profundo carinho e respeito que sua família tinha por ele, colocando sua memória entre seus entes queridos no lugar onde sua vida começou. Em reconhecimento às suas contribuições para o cinema americano, Victor Mature também foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, localizada no número 6780 da Hollywood Boulevard. Essa estrela serve como um tributo permanente ao seu impacto na indústria cinematográfica e à sua popularidade duradoura junto ao público. Posicionado entre os nomes de inúmeras outras lendas da tela prateada, o astro veterano celebra uma carreira que incluiu papéis importantes em filmes icônicos como Sansão e Dalila, 1949, Minha Querida Clementine, 1946, e O Manto Sagrado, 1953. Suas atuações ajudaram a definir uma era cinematográfica, especialmente nos anos do pós-Segunda Guerra Mundial, quando Hollywood estava no auge de sua influência global. Embora frequentemente interpretasse figuras estoicas ou heróicas, Mature trazia uma singularidade calorosa e humana a seus personagens, conquistando o respeito de seus colegas e fãs. Mesmo décadas após sua última aparição no cinema, o legado de Victor Mature continua vivo através de reprises de seus filmes clássicos, retrospectivas feitas por historiadores do cinema e a contínua admiração
dos entusiastas do cinema clássico de Hollywood. Sua estrela na calçada da fama não apenas homenageia seu passado, mas também garante que seu nome permaneça visível e celebrado na história cultural de Hollywood. Ela serve como um lembrete de um homem que certa vez declarou: "Não sou ator e tenho 64 filmes para provar isso." Um comentário autojustificativo que desmentia o talento genuíno, a presença em cena e o carisma que o tornaram uma estrela amada e inesquecível.